Olá, pessoal, eu espero que estejam todos bem. Estamos aqui com mais um episódio do RM Cast, através do Spotify e também no YouTube. Dessa vez nós estamos aqui com uma pessoa que eu gosto muito. E essa pessoa só não tem CNPJ porque não quer. Aliás, não tem CNPJs porque não quer. Estou aqui com a minha amiga Alessandra. Tudo bem, Alessandra? Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo ótimo. A minha primeira pergunta é: quem é a Alessandra? Quem é a Alessandra? Vamos lá. A Alessandra hoje é uma mulher decidida, uma mulher de garra, que está aí no mercado profissional já há bastante tempo, mas que era uma menina que cresceu com a avó no interior do estado do Qual a Paraná. cidade mesmo? Eu cresci em Roncador. Roncador, olha esse nome. Acredito, não desprestigiando, mas acredito que muitas pessoas que estão nos ouvindo nunca ouviram roncador. Eu acho que eu já vi na placa em alguma ocasião, e acho que é a segunda vez que eu falo sobre a cidade, porque é a segunda vez que você me fala dessa cidade. Ela é uma cidade que fica próximo a Campo Mourão, que acho que é mais Sim, conhecido para frente ali de aham, Maringá. Hoje, Roncador deve estar com uns 10 mil habitantes. Eu cresci lá. Então, é uma cidade pequena, aquele tipo de cidade que sim. todo mundo se conhece. Que hoje em dia muitas pessoas querem voltar a morar, né? Querem voltar a morar. Tem a história de que meu bisavô foi um dos Que fundadores, que eles legal. chamam da Ah, cidade, né? O seu Demetrio Slobodian, que era ucraniano, que era, não, que é ucraniano, né? Faleceu já há algum tempo, mas enfim, toda a minha raiz do lado da minha mãe tá muito forte ligada à minha avó materna, né? Que aham. foi com ela que eu cresci lá em Roncador. Mas eu nasci numa cidade menor ainda. Qual o nome da cidade? Eu nasci em Nova Tebas. Nova Tebas. É Tem uma uma história cidade do famosa. Não, Jeep. espera, Nova Tebas é até mais famosa do Tem que uma história do Roncador. Jeep fantástica lá, que eu trabalhei É, bastante tempo com o Jeep. eu já acho que eu já dei palestra nessa cidade. Você já Provavelmente. me mandou para essa cidade dar Eu acho que palestra. não, foi a Márcia lá de Ponta Grossa que te mandou pra lá. É, e assim, e lá tem uma região muito forte de treinamento de professores, não é isso? Tem, fica do ladinho de Pitanga ali, naquela É, região. Eles são bem fortes nessa pauta. Mas eu eu. nasci lá, mas eu só nasci. Eu nasci, E minha foi mãe embora e para minha uma avó, cidade maior, que é Roncador. e depois você veio para a capital, que é Não, Londrina, depois eu saí de Roncador e fui pra Campo Mourão. Campo Mourão. Lá em Campo Mourão eu me formei, entrei no Sebrae lá e aí depois eu vim aqui pra Londrina. Você é formado em administração. Isso, eu me formei pela faculdade integrado lá em Campo Mourão. E por que você escolheu administração nesse caminho todo? Rodrigo, não foi assim, nossa, meu sonho de vida é fazer administração. É, Na verdade, assim, meu sonho de vida desde criança era estudar, ter condições para ter uma vida melhor. Uhum. Minha família, enfim, tem uma história super humilde, né? Mas eu sempre quis isso, eu almejei isso. Mas, para ser muito sincera contigo, eu nunca imaginei sair e ir tão longe quanto eu cheguei hoje. E não longe em carreira ou em desenvolvimento, mas longe fisicamente. Assim, quando eu era mais novinha, eu imaginava que eu ia ficar ali pro Roncador, ali pela região, Campo Mourão no máximo. Mas aí, enfim, as oportunidades foram surgindo. A minha faculdade eu fiz através do ProUni, foi com bolsa integral. Integrado é uma faculdade particular, um Sim. grupo gigante que tem lá na região de Campo Mourão. Consegui bolsa integral e fiz. Então, assim, Ale, como que você escolheu e o porquê administração? Porque na época, a minha nota do Enem, eu tinha que fazer um filtro. E aí eu me imaginava fazendo ou dessa parte de negócios, gestão, ou a parte contábil, ou a parte de economia. E aí fiquei ali entre essas três e acabou dando certo de eu Que cursar legal. administração e foi uma das melhores escolhas da minha vida. Porque daí a gestão entrou nas suas veias daí, né? Exatamente, e é algo que eu gosto muito, assim, no dia a dia, né? Conforme o tempo foi passando, eu fui pegando mais maturidade, fui desenvolvendo, crescendo dentro da própria faculdade mesmo, eu percebi que eu fiz a escolha certa. E Uhum. aí hoje eu fico brava, quem fala que a administração é pior, esse negócio aí de Nós temos que defender a nossa. economista e contador, eu não gosto desse negócio não, viu? A gente tem que defender a nossa formação, né? Nós somos parecidos. Eu Exatamente, fiz sou economia e depois administração. E ambos se encaixam perfeitamente naquilo que a gente com faz hoje na certeza. nossa vida. Talvez lá quando a gente fez o vestibular, na minha época não tinha Enem. Não tinha, era só vestibular. E naquela época, talvez eu fiz sem imaginar que aquele conhecimento seria tão importante hoje, no dia a dia, né? Naquela época, era igual eu não pensava, da mesma forma que você pensava em ficar em Campo Mourão, talvez eu pensasse em manter o meu CLT. E não Uhum, ter o CNPJ, que nem a gente uhum. brincou agora há pouco. Mas, assim, são conhecimentos que hoje a gente olha para o passado e vê o quanto foi importante aquela escolha. Sim, exatamente. E eu percebo o quão ampla é a administração, né? Porque ela te dá um leque muito grande, né? Então, se você que está acompanhando, está assistindo, tem dúvidas ou sente que é a tua vocação ir para essa área, o que eu posso te dizer é que é uma área que vai te abrir muitas Sim. portas.
Porque você vai ter um leque muito grande. E a partir do momento que você abrir esse leque, aí você vai poder se especializar, né? Assim, você acredita que a administração, essa vivência de gestão, te levou para esse caminho mais estratégico que você está hoje? Ah, com certeza, né, Rodrigo? Porque depois que eu fiz a faculdade, eu já logo. Eu tinha na minha cabeça que eu ia atuar na área de finanças. Eu sempre gostei muito de números quando eu era mais novinha, de exatas, né? Sempre fui muito objetiva, muito direta em tudo. E eu lidava muito bem com essa parte de cálculo, de número. Tanto é que as matérias que eu mais me dava bem na escola e na faculdade era contábeis, era matemática, era nessa linha. E depois que eu me formei, eu procurei uma pós-graduação nisso. Que legal. E aí eu fiz a pós. Só que nesse meio tempo eu já estava no Sebrae. E de Campo Mourão? Aí eu já estava aqui em Londrina. Estava aqui em Londrina já com a equipe daqui. E aí quando eu fiz essa pós-graduação, no Sebrae eu já estava no momento de ter esse tete-a-tete com o empresário, de fazer parte da equipe de atendimento. Uhum. E aí eu fui percebendo que, assim, eu levava jeito para outras áreas também, né? Que eu não precisava ficar necessariamente dentro de um escritório, trancada na frente do computador, fazendo conta e preenchendo planilha, que Acho que eu inicialmente prefiro era o essas plano. outras áreas que você está falando. Que inicialmente era o plano, eu imaginava desse jeito. E aí eu percebi que não, que, poxa vida, eu tenho outras qualidades e condições técnicas que eu posso investir tempo, que eu posso me aperfeiçoar. E aí foi tudo caminhando de uma forma tão natural, é lógico que teve muito esforço e dedicação da minha parte, né? E entregar, e sempre cumprir e entregar além do que eu me proponho. Acho que é por isso que hoje eu tô como consultora e gestora de projetos lá dentro do Sebrae. Mas foi tudo caminhando de uma forma muito natural e se encaixando, assim, nos últimos anos, né? Até mesmo por conta dos líderes que eu tive ali frente na instituição e que tenho hoje. Então foi de uma maneira bem natural que aconteceu. Uhum. Mas, com certeza, a administração fez muita diferença e contribui muito hoje para o cargo que eu executo dentro do Sim. Sebrae, né? Para as atividades que eu tenho e toda essa vivência, né? Com os empreendedores de uma forma esse geral. caminho de administração, a sua vivência, todas essas cidades que nós falamos, te levaram à administração e ao nível estratégico que você tem hoje. Mas não foi somente essa carreira profissional que te trouxe para Londrina, né? Não, foi a carreira pessoal também. E que se concilia a profissional, porque uma coisa que eu acho super Sim. legal, que você me contou uma vez só, mas eu gravei, Ah. foi todo o apoio do seu marido, então namorado na Aham. época, e da família dele também, para que Exatamente. você viesse para cá. Exatamente. Porque assim, depois que eu deslumbrei, né? Quando eu era mais novinha, assim, pensava ficar ali, Roncador, Campo Mourão, quem sabe Pitanga, que era uma região mais próxima. Depois que eu comecei a faculdade, que aí eu botei o pezinho pra fora e vi o tamanho do mundo e a quantidade de oportunidades que eu poderia ter, eu coloquei na minha cabeça o seguinte, ó, ou eu vou pra Maringá, ou eu vou pra Curitiba, porque minha mãe mora em Cara, eu tava Curitiba até torcendo para você hoje. falar que a opção era só Londrina, que em nenhum momento pensou Não, Londrina e Maringá. não, era Maringá e Curitiba. E aí o Edgar apareceu na minha vida. A gente se conheceu num carnaval em 2009, mas aí a gente se reencontrou em 2012, que aí eu ainda estava lá em Campo Mourão. E o Edgar é de Cambé, que é aqui do ladinho de Aham, Londrina, sim. né? Então, quando a gente começou a namorar, eu pensei, olha, tá aí, Londrina é um lugar interessante, né? Cambé tá do ladinho. Aham. E eu sempre fui muito desprendida com muita coisa. Na minha cabeça, assim, se não der certo o namoro, eu tô em Londrina, Uhum, que é a segunda maior cidade do estado. Com certeza lá eu não vou passar com aperto. Porque certeza. se tem uma coisa que eu sou boa é em correr atrás e resolver E as aqui nós coisas. temos oportunidade. O nosso Exatamente. estado tem muita oportunidade. Hoje eu tenho muita É, clareza disso, mas é. na época o que que eu pensava? Segunda maior cidade do estado, 600 mil habitantes, o tanto de empresa que deve ter lá, desempregada eu não fico. E foi o que eu fiz. E na época eu lembro que quando eu saí de casa também, eu saí assim, com o apoio da minha avó, é claro, né? E eu sempre tive um lugar para onde voltar, caso fosse necessário, que é extremamente importante. Mas eu saí, assim, se vira, você tá saindo, ok, mas você vai se sustentar. Então, não tinha esse suporte financeiro, né? Justamente Sim. porque ela não tinha condições, meu Sim. tio também não, minha mãe, enfim. E fui. E aí, quando eu cheguei em Campo Mourão, arranjei emprego, conheci o Sebrae. Nesse meio período, me reencontrei com o Edgar. Começamos a namorar e aí veio a oportunidade de falar, ah, beleza, eu quero mais. Tô aqui no Sebrae em Campo Mourão, legal, mas eu quero mais pra mim. Saí do Sebrae e vim embora pra cá. Ah, não, ou seja, você não foi transferida de lá para Não, cá. não, lá eu saí. Lá na época eu era terceirizada. Eu cuidava da parte de recepção, ajudava muito nos eventos, Entendi. com a equipe de lá. Aí eu saí totalmente, me Eu desvinculei. imaginava que era um processo interno de transferência, que Não, você veio para cá com uma certa não, facilidade, somou o não. amor ao trabalho Ah, e veio. capaz, Então não foi imagina. tão simples Não, não, assim. não foi não.
E aí, quando eu cheguei aqui, que eu fui morar em Cambé, eu fiquei durante 4 meses na casa da minha sogra. Então, o Edgar, ele saiu do quarto dele, deu pra mim, ele foi pra um quarto do fundo, que na época a gente era só namorado, não podia dormir Eu acho essa história junto. muito legal. Muito legal essa E a gente história. respeitava, que eu tava na casa da minha sogra, então se tem uma coisa que eu sempre carrego pra minha vida é respeite aquele que tá te dando Sua sogra foi teto. muito legal. Nossa, ela é fantástica. É. Ela, minha cunhada, meu sogro na época. E durante 4 meses eu fiquei ali com eles. Consegui um emprego inicialmente, mas não era o que eu queria. E depois de. Meu Deus, essa história é legal. Depois que eu tava, acho que 7 ou 15 dias registrada nesse primeiro emprego que eu consegui quando eu vim pra cá, Antes do Sebrae. apareceu a oportunidade do Sebrae lá Ah, de Arapongas. ah, E aí, quando tocou meu telefone, né, porque eu tinha me inscrito pra fazer o processo, mesmo estando lá há 15 uhum. dias, a pessoa responsável do RH estava do meu lado. E aí eu atendi o telefone, é óbvio que ela pegou a informação no ar, né? E aí ela já levou pro dono da empresa, o dono da empresa já me, óbvio, eu no lugar dele faria a mesma coisa, Sim. né? Me colocou na parede, ó, e aí, você Aham. vai pra lá, você vai ficar aqui, o que que você vai fazer? E na época eu me lembro que assim, eu tinha 20 e poucos anos, eu falei, olha, se eu não arriscar agora, quando que eu vou arriscar? Eu vou. Gostava do Sebrae, eu via como uma empresa maravilhosa para se trabalhar como funcionária efetiva. E saí com 15 dias de registro e fui fazer o processo. Oportunidade. E não passei. Não passou Não. Eu fiquei habilitada. Fiquei em segundo lugar para para a vaga de Arapongas. Arapongas. Isso mesmo. E aí É, depois passou alguns dias. Aí a minha amiga eu de tô, Campo eu tô Mourão processando aqui na minha mente que eu trabalhava muito em Arapongas nessa época, né? era com o Júlio Rafael lá na época. É, então, eu tô processando quem que era que ficou em O primeiro lugar. Rafael. O Rafael. Rafael, que ele já era assistente lá, e aí ele passou. E aí passou algumas semanas, a minha amiga de Campo Mourão ainda, Fernanda Rigota, conversou com o gerente de lá e ficou sabendo que abriria vaga também em Londrina. Aí ela já me deu um toque, falou: "Alê, fica esperta aí que provavelmente vão fazer contato com você." Uhum. E aí na época me chamaram para ter uma nova conversa, era o Everson ainda que era o nosso gerente Sim, aqui. E aí deu certo. que Aí eu fui bom. contratada aqui. Então eu estou aqui desde julho de 2014. Quantos desafios? Bastante. Esse foi o principal desafio da sua carreira ou não? Como profissional, É. olha, O primeiro Rodrigo, grande desafio eu da sua acho que o carreira? grande desafio foi o grande desafio, mas como eu te falei, eu nunca me vi parada ou estagnada em momento algum, assim. Eu Sim. sempre busquei o que eu tinha sempre em mente. Eu preciso me sustentar. Eu preciso pagar as minhas contas. No período que eu fiquei na casa da minha sogra e do meu sogro, eu ajudava, porque eu tinha feito o acerto lá em Campo Mourão. Mas o que eu tinha na minha cabeça, eu não vou ficar aqui pra sempre. Porque aí, quais eram os comentários que vinham, né? Ah, tá na casa da sogra, vai casar, vai ficar por ali mesmo. Uhum. E eu, desde que eu cheguei, eu falei, não, não é isso que eu quero, não é isso que vai acontecer. Veio minha mudança pra cá, um guarda-roupa, uma geladeira e um fogão em cima de uma pampinha de um amigo do Edgar, e foi o que eu peguei pra ir pro meu apartamento, que eu daí quando eu assinei a carteira com o Sebrae, que daí eu aluguei uma ali na rua Belo Horizonte Sim. e fui morar sozinha daí. Aí o Edgar em Cambé, continuou na casa dos pais dele, e eu me mudei ali pra região central, aí já como funcionária efetiva do Sebrae. O Sebrae entrou na sua vida no momento para você ser terceirizada, certo? Lá em Isso, em Campo Campo Mourão, Mourão. aham. Depois, ele em algum outro momento ele aparece na sua vida e você se torna, não é contratada em Araponga, se torna efetiva em Isso. Londrina. Exatamente. O que que te levou a permanecer e crescer dentro dessa estrutura? Olha, eu acredito que é uma série de fatores. O Sebrae, primeiro, que é uma empresa fantástica para trabalhar. Gosto demais de trabalhar lá. Eu acho que o nosso propósito, a nossa entrega, ela condiz muito com o que eu acredito também, né? Nessa parte de gestão, de negócios, a nossa missão está muito atrelada a isso. Então, eu acredito que isso tem muita interferência, né? Em tudo que aconteceu na minha vida, na minha carreira, de uma forma geral. Como que isso contribuiu, né, para eu chegar onde eu cheguei hoje, por conta das oportunidades que foram aparecendo e, lógico, de como eu fui aproveitando isso tudo. Uhum. Porque eu sempre fiquei de olho, né? Falei, o que que tá acontecendo? Falei, eu quero crescer aqui dentro também, não quero ficar a vida inteira como assistente. E tudo bem para quem quer e Tudo bem para fica. quem quer. Tudo Tá tudo bem. bem. Mas não era para mim. Então, teve troca de gerente, aí sempre me deixei à disposição durante esse período. Saí de assistente, que era da equipe de atendimento, e passei daí para gestora de projetos e consultora. E dentro desse tempo, você teve 3 grandes gerentes lá dentro. E Exatamente, você estou no sempre terceiro permaneceu. agora. É, Isso mesmo. Ela tá fazendo. Vai fazer 12 anos que eu que tô ali. legal. E aí o que me prendeu ali, eu acredito que, primeiro, o Sebrae é uma empresa fantástica. A cada ano são novos desafios, Novas metas. novas metas, são projetos diferentes que a gente tem possibilidade de trabalhar.
a rede de contatos que a gente tem a oportunidade de conviver é fantástica. Então, hoje eu converso com lideranças do município que quando eu cheguei aqui eu nem imaginava que um dia eu ia ter a oportunidade Pois é. de conversar com essas Aham. pessoas. Então, é uma... E não deixa de ser uma vitrine, né? A todo momento a gente está conversando, a gente está lidando com empresários. Então, isso... Vou dizer que isso me seduz muito, sabe? Eu gosto muito disso. E aí, por conta dos desafios, enfim, de toda essa rotina aí do dia a dia, que eu fui ficando, ficando, Não, e esse ficando. ficar, permanecer, é porque você gosta desses desafios, busca as metas, identifica a oportunidade, mas assim como uma grande empreendedora, identifica a oportunidade, mas tem iniciativa de fazer acontecer. E quando eu questiono o permanecer e crescer, é porque devido a todo esse networking, esse acesso a pessoas que aquela menina lá de Nova Roncador, Tebas. Nova Tebas, Roncador, Campo Mourão, com certeza não imaginava o acesso que ela teria hoje Não, na nossa, eu imagina. brinco, né, na nossa capital de Londrina, Exatamente. né? E esse acesso a esse networking, com certeza, desculpe, Rubens, mas você deve receber diversas propostas de trabalho para sair do Sebrae. Já recebi algumas. Claro. E assim, com todo esse perfil, você deve receber, mas você escolhe permanecer. E com base no tudo que você comentou agora. Exatamente. E essa oportunidade, você já teve várias oportunidades, como nós falamos aqui, e teve a iniciativa de estar buscando sempre mais. Exatamente. Eu percebo que, assim, a cada ano, a cada projeto novo, é um Uhum, gás diferente que a gente tem, né, ali dentro do projeto. Esse ano, por exemplo, dentro do Sebrae, né? Esse ano, por exemplo, eu tô com um projeto trabalhando mais efetivamente, né, algumas ações, que é o segmento pet. Então, que tá dentro de um guarda-chuva maior, que é o comércio, mas que é algo, assim, é sensacional, assim, o nível de oportunidade que a gente tem e o quanto que a gente pode contribuir como instituição para o desenvolvimento do segmento. E aí isso me faz brilhar os olhos mesmo. E aí eu vou para cima e quando eu vejo eu tô atolada até o pescoço com o projeto, com os clientes. Tô lá na Expo, toda lambida de cachorro, com baba de cachorro no colo e tamo ali. Por quê? Porque faz parte da vivência do projeto. E essa vivência no projeto, assim como o networking que nós falamos, te gera acesso a vários empresários. Sim, Hoje no segmento pet, mas em outros segmentos você também. também Aham. tem acesso. Nessa sua vivência, qual é o maior desafio dos empresários hoje? Rodrigo, eu percebo que na prática, no dia a dia, eles têm muita dificuldade com a parte de pessoas. E aí não só a questão comportamental, né? Eu líder frente à minha equipe, mas também por conta dessa loucura que nós estamos vivendo, que a gente está com 5 gerações convivendo ao mesmo tempo no mesmo espaço. O teu perfil de execução é totalmente diferente do perfil de execução do seu filho. Sim. O teu perfil de compra é totalmente diferente do perfil dele. O que ele busca hoje como uma carreira, como um cargo, vai se diferenciar muito. Então eu percebo, assim, acho que é quase 100% dos empresários que a gente convive no dia a dia, essa dificuldade em lidar com os diferentes perfis de pessoas. Uhum. Como lidar com isso? E assim, eu defendo que o empresário ele tem que ser estratégico. Mesmo com dificuldades em relação a pessoas, ele precisa dividir responsabilidades. Né? É igual quando a gente vai fazer um plano de ação e precisa colocar o responsável e o empresário coloca eu e quer fazer tudo. Não dá. Não tem como. Ele precisa sair do operacional. Mas também dentro dessa sua vivência, eu te pergunto, você identifica mais empresários dentro do operacional ou mais estratégicos? Do operacional. Por conta do perfil que a gente lida no dia a dia no Sebrae. O nosso público-alvo, majoritariamente, são de micro e pequenas empresas. Uhum. E na maioria das vezes, o perfil do cliente que nós atendemos é o eu empresa, que ele é o dono e que ele faz tudo. É, Então, quando ele tá eu. nessa situação, ou então que é só ele mais um funcionário, ou ele e a esposa, ou a esposa e o E a esposa filho, geralmente cuida do financeiro. enfim, é muito difícil para eles conseguirem sair da operação. Porque é algo que ele iniciou, né? É difícil dele se desapegar. E dependendo do modelo de negócios, nem é o caso dele sair Não, da não é, operação, não é. né? Se é um MEI, por exemplo, Exatamente, exatamente. Então é bem comum a gente ter contato com a galera que ainda tá com esse olhar
bem voltado para a operação. Então, mas é uma quebra de paradigma. Mas quando você se depara com um negócio que tem a possibilidade de um crescimento, e esse crescimento depende dessa divisão de responsabilidades, essa contratação de pessoas, existe uma quebra de cultura para Existe. que ele faça esse investimento, para que ele divida as responsabilidades, porque sozinho é complexo a empresa crescer, ele precisa de dividir as responsabilidades, precisa de mais pessoas. Exatamente. E aí a gente entra numa pauta que é a questão do comportamento, né? O comportamento empreendedor, que daí você já trabalhou muito tempo comigo, que inclusive um dos desejos do Sebrae, o que que é? Nós falarmos de comportamento empreendedor, do desenvolvimento de habilidades empreendedoras desde a base, né? Olhando É. para as escolas, para a criança. Porque, veja, se imagina o seguinte, imagina um empresário hoje que tem 40, 50 anos, se ele tivesse tido a oportunidade de lidar com esses assuntos, com essas informações, desde criancinha, Imagina quando se ele eu estava na tivesse escola. empreendedorismo na década de 80, quando eu estava na escola. Exatamente, Jesus Cristo. Eu não teria exatamente. dúvida se eu ia fazer economia ou Não, administração. Eu e já nem sabia. isso, Nossa, já Rodrigo, geraria mas várias veja, informações. os comportamentos que são trabalhados no decorrer do Aham. desenvolvimento dessa criança. Até ela chegar na fase adulta, essa lógica de que eu tenho que ter uma rede de contatos boa e forte, eu tenho que ser bom no meu olhar sistêmico, eu tenho que ser um bom planejador, um bom articulador, Uhum. já está muito mais desenvolvido, né? Ele não chegaria nesse ponto de, ah, não, uma operação é minha, me dá aqui, Não, eu e vou fazer assim, tudo. e é algo que o Sebrae trabalha muito bem dentro desse projeto, é justamente algo que não existia na década de 80, 90, inícios dos anos 2000, começou no início dos anos 2010, que é justamente a educação que eu recebi. Por exemplo, ou era CLT ou passar em concurso público. E Exatamente. não existe isso para todo mundo. Só que dentro da vivência e da cultura da minha família, que também era uma família simples igual a sua, Uhum, ser empresário, jamais. Não existia essa influência de ter um CNPJ. Isso veio acontecendo com o tempo. No exato. meu caso, com o meu TCC da faculdade, que Uhum. identifiquei uma oportunidade e, graças a Deus, deu certo naquela ocasião. Mas hoje isso está sendo trabalhado de uma forma tão bonita. Você sabe que eu sou fã desse projeto, Sim, né? Que, na minha opinião, é um dos projetos mais bonitos, né, do Sebrae, porque você está criando uma cultura que muda a vida ou o futuro para melhor de uma criança e da família também. Porque exatamente. essa criança, ela começa a falar de finanças com a própria família. Nós já Uhum. vimos crianças onde a família não tinha controle financeiro. E passou E a ter passou a por ter por conta do causa dessa projeto. aula do projeto. Famílias que tinham dificuldades financeiras, onde a família criou algum tipo de negócio inspirado na aula da criança. E professores que deixaram de ser professores também para ser Por conta do empresários. projeto, Então exatamente. isso é muito legal. Com certeza. Esse projeto ele desperta muito isso, né? A vivência empreendedora. E a gente defende muito essa causa, né? De que o empreendedorismo ele é praticável, ele Aham, pode ser desenvolvido. Nem todo empresário é empreendedor. sim. E a gente acredita nessa lógica de que a gente pode desenvolver. Então você imagina, se essa galera que está no mercado hoje tivesse tido acesso a esse tipo de formação lá na base, com certeza hoje esse olhar mais estratégico, essa vivência operacional, ela seria diferente, né? Nós falamos de característica empreendedora agora e a busca por conhecimento é uma característica empreendedora. Uhum. Você acha que a maior dificuldade de um empresário hoje é a busca pelo conhecimento ou a falta de disciplina no dia a dia das atividades do seu negócio? E eu acredito que é um conjunto, Rodrigo, porque a informação hoje ela está muito acessível. Aham. Hoje no celular, no próprio Instagram, gente, muita gente considera ainda como uma rede social, eu considero como uma plataforma de consumo de Sim, eu conteúdos. também. Porque ali você tem condições de aprender e ter acesso a muita informação. Então Aham. tá na palma da mão. Só que o que falta, por outro lado daí, é a disciplina. E a disciplina também está ligada a uma outra característica de comprometimento. Exatamente, constância também, né? Comprometimento. E muitas vezes a pessoa pensa assim: eu tenho CNPJ, amanhã eu vou chegar mais tarde, esse sábado eu não vou atender o cliente, eu vou jogar futebol. É uma situação complexa. Não é Exatamente. porque você, novamente, tem um CNPJ que você é dono do próprio nariz, né? Você tem o Exatamente. cliente a Não, e eu atender. acredito que isso vale para tudo, né? Para a É, vida também, né? Até é, lá no meu próprio Instagram eu tenho essa frase, que disciplina e constância te levam onde a motivação não dá conta de chegar. é. Porque a motivação é aquilo ali. Você vai numa palestra muito legal, você escuta um cara fenomenal, que ele vai te dar um gás, uma energia danada. Você sai dali doido, com sangue no olho. Vou chegar na empresa, vou fazer e acontecer. Mas passa ali 72 horas, baixa o negócio,
Você falou algo interessante há 20 minutos atrás, quando você falou da sua carreira, que você entrou num cargo no Sebrae e já pensando num crescimento. Uhum. Ambição Isso. positiva, legal, Exato. crescer dentro dos valores éticos e morais, etc. Mas a gente falou assim, tem pessoas que querem aquele cargo e não querem crescer. E tá tudo bem. E Para tá elas, tudo tudo bem. bem. Mas aí quando a gente observa alguns empresários, a gente pode comentar o seguinte: alguns empresários querem crescer, assim como você Uhum. queria crescer, está crescendo. Você acredita que tem empresário que só quer sobreviver? Sim, eu acredito que sim. E eu acho que é extremamente comum isso. Porque assim, se eu abrir minha empresa, tô faturando bem, tô vendendo bem, tô conseguindo pagar as minhas contas, por que que eu vou querer dor de cabeça? Hum, Pagar mais imposto, atender mais cliente, hum, produzir mais, ter hum. que acordar mais cedo ainda do que eu já acordo. Então é mais comum do que a gente Tá, imagina mas se o mercado é uma pizza, lidar com esse tipo imagina, de situação. a pergunta que eu faço para o empresário, se o mercado é uma pizza, Ah, imagina a sua pizza favorita. ah. Você vai querer a maior fatia. Se você não crescer para ter a maior fatia, será que o concorrente não pode crescer e comer um pedaço da sua fatia? Será que esse empresário que fica na zona de conforto e ter essa mentalidade de sobrevivência, ele não pode vir a perder parte do espaço ou até a morrer? Mas eu acredito que daí, se chegar nesse ponto, pra não morrer, ele vai se mexer e vai fazer alguma Ah, outra coisa. Quando eu digo aí é o assim, crescimento pela dor, né? exatamente, quando eu digo assim, de que a pessoa ela tem essa opção de estar estável e permanecer da maneira que ela está, é no sentido de eu já faturo um volume legal. Eu não quero pensar em estratégias para eu vender mais, para eu atingir mais clientes. Por quê? Aqui para mim tá bom. Mas a partir do momento que a venda começa a cair, que começa a impactar negativamente nos resultados financeiros, não tem quem aguente, É, né? Aí vai ter que se pois é. mexer. Por isso que eu gosto da ideia de alguns empresários que se mexem antes dessa dor. Consegue Buscar prever. essa preparação, estar buscando planejamento. Agora, sim, você lidera um programa de crescimento empresarial. Sim, iniciamos ontem o primeiro encontro coletivo. E o que é esse programa? O que que vocês contribuem? O que é feito? Esse programa ele foi desenhado pelo time do Sebrae, né, time de gestores e unidade interna que nós temos, e ele foi construído para aquele empresário que já está num patamar que tem um nível de gestão mais avançado. Uhum. Então eu já controlo muito bem as minhas contas, a minha parte financeira está redonda, Legal. eu já tenho uma estratégia de marketing bacana, meu produto é legal, eu tenho uma boa fatia de mercado e eu quero crescer. E ele não quer só sobreviver. Não quer só sobreviver, ele quer crescer. Tá, mas e aí? Eu quero crescer, mas o que que eu faço? Para onde que eu vou? Com quem que eu posso contar? Como que eu amplio o mercado? Como que eu abro novos canais de Uhum. venda? Será que é o caso de eu exportar? Será que é o caso de trazer mais gente? Enfim, é para esse perfil de empresas. E aí aqui vale ressaltar que o Sebrae aplica subsídio em praticamente tudo que nós fazemos. E aí, quem tem acesso a esse programa com subsídio são as micro e pequenas empresas, que é aquela empresa que fatura até 4 milhões e 800 no Uhum. ano. E aí, perceba que aí a gente tem uma linha muito tênue que separa, né, essa questão do faturamento, até mesmo pensando em pagamento de imposto. Uhum. Porque se eu faturar mais do que 4 milhões e 800, hoje eu saio do Simples Nacional, vou para lucro real ou presumido, que impacta diretamente nos gastos que eu Isso vou ter mesmo. mensalmente lá na minha empresa. E aí eu percebo que muitos ainda ficam com receio disso e ao invés de crescer, eles abrem outro CNPJ. Isso. Porque daí eu tenho como fugir da carga tributária. Então esse programa foi construído para pegar justamente esse cara que está nesse perfil. Ou até faturando um pouquinho menos, mas que está ali preso, amarrado. Sim. E aí qual que é a nossa proposta, né? Como que a gente vai contribuir com esse cara? Pegar na mão dele nos próximos meses e através de uma metodologia estruturada de acompanhamento, com consultoria, com intervenção, proporcionar isso para ele através de um atendimento altamente customizado. E isso vai, toda essa estrutura que você comentou, o que que vai mudar na vida dele? A forma com que ele faz a gestão do dia a dia e principalmente tomada de decisão. Então, o ganho é no faturamento, mas também é ganho na Lucratividade. mentalidade. Lucratividade. Lucratividade e na mentalidade. Lucratividade e parte comportamental, com certeza. Porque eu passo a deixar, por exemplo, dependendo do perfil da empresa, de olhar apenas para o meu produto principal
e passo a entender o meu negócio como um ecossistema. Certo. Então, o que mais que eu posso expandir, onde que eu posso entrar para eu faturar mais e, consequentemente, conseguir lucrar mais a partir do momento que tiver tudo alinhado e ajustado dentro da minha empresa. Então, tem o diagnóstico, que é voltado para a área da gestão, tem o DISC, que é uma ferramenta comportamental, Sim, que avalia qual é o perfil de liderança desse empreendedor. Sim. Tem material que a gente está desenvolvendo que é de estudo de mercado com inteligência, com dados sobre o segmento que ele atua de forma específica. Além dessas consultorias de diagnóstico de acompanhamento, a gente tem mais uma carga horária bem interessante de consultorias que são especializadas, que vão alavancar ainda mais esse processo de crescimento. E nós temos também algumas masterclasses, que são os momentos que a gente traz conteúdo para realmente provocar, sabe? Para cutucar. Falar, ó, você quer crescer? Então, beleza. Então, vamos botar o dedo na ferida agora. O que está acontecendo nesses aspectos? Eu gosto disso, de colocar o dedo na ferida, porque eu ia te perguntar assim: o empresário precisa estar pronto para crescer? Não. Não, Você a gente pode provocar ele. provocar esse crescimento, Exatamente, né? exatamente. Para que ele fique pronto e cresça. O que ele tem que estar nesse momento, Rodrigo, para entrar no nosso programa, eu diria que ele tem que estar incomodado com a situação que ele está. Porque, assim, se ele tá naquele perfil que a gente acabou de falar, que, cara, eu tô aqui, tô faturando, tá legal, tô pagando as minhas contas. Se acontecer alguma movimentação de mercado, eu consigo me adequar e beleza. Esse cara não é para o programa de crescimento empresarial. Uhum. O programa de crescimento empresarial é realmente para quem tá incomodado. E as 23 empresas que estão conosco lá, eu posso te garantir que as 23 estão estão com essa pegada. Eles estão incomodados, eles querem mais, eles querem crescer, eles querem dominar o mercado, eles querem ser referência no segmento que eles atuam. E aí tem de tudo. Excelente. E assim, e onde entra hoje as instituições de ensino da nossa região ligada ao seu trabalho de desenvolvimento dessas empresas? Cara, esse é um. Porque eu sei que você tem uma atuação forte nas instituições de eu ensino, tenho. seja de Londrina e fora de Londrina, correto? Em outras Eu cidades gosto também. bastante de atuar com E isso. assim, e elas auxiliam, podem auxiliar em relação ao desenvolvimento das empresas, mas elas também possuem internamente as suas incubadoras, as suas startups. Onde isso tudo se encaixa? Também. Essa agenda das instituições de ensino, eu trabalho com elas a partir de um grupo que foi consolidado, que foi criado há alguns anos, né? E esse grupo surgiu a partir de um incômodo meu e de uma conversa na época com o antigo gerente, que era o Fabrício, do seguinte cenário: Londrina tem um ecossistema extremamente robusto, Sim. muito forte. A gente tem lideranças que são extremamente atuantes. E aí, quando a gente fala do desenvolvimento da inovação, existe a tal da quádrupla hélice, que é onde a gente fala do mercado, que são as empresas que atuam, das instituições públicas, né, do poder público, Sim, que precisam apoiar. das entidades, que aí é Sebrae, Senai, Senac, sindicatos, associações, enfim, e as instituições de ensino superior, que é onde está ali grande parte do conhecimento, né, instalado. E nas diversas reuniões que eu participava na época, vinha muito essa questão de que a academia é muito distante do mercado. Excelente. A academia não se integra com o mercado. E quando a gente fala desse assunto, a gente não está simplesmente falando da formação de pessoas, que é o core business das instituições hoje. Que é o quê? É formar um engenheiro para ele ir para o mercado. Sim. É formar um professor para ele ir para o mercado. É nessa linha, que é o negócio delas hoje. Só que além desse negócio delas, elas têm infinitas possibilidades de parceria e alavancagem com o mercado. Em que a empresa tem que buscar pela instituição, por exemplo, para desenvolver um novo produto. Por que eu faria isso? Porque lá dentro da instituição tem um nível de conhecimento instalado que é gigante. Que você tem um pesquisador, doutor, pós-doutor, que ele tem uma linha de pesquisa que ele vai criar um material resistente que vai ser feita essa xícara daqui para frente, que ela nunca vai quebrar, um exemplo. E para você, empresário que atua com esse tipo de material aqui, que quer comercializar isso, você pode fazer parceria com essa instituição. E aí, quando eu participava dessas reuniões e entendi essa lógica toda, eu falava, gente, não é possível, porque a gente tem tanta instituição em Londrina e eu já permeava nesse meio, né? Eu ouvia delas, aí o oposto. Falava, Lê, a gente tem muita dificuldade de conversar com o empresário. E aí, como Sebrae, a gente tem condições de gerar essa aproximação, né? E aí surgiu esse grupo, surgiu esse movimento. Então, qual que é a pauta principal ali? É essa discussão de como que as instituições de ensino superior de Londrina podem contribuir com o fortalecimento do ecossistema da inovação da cidade de Londrina. Através do quê? Transferência de tecnologia, fazer parceria entre os pesquisadores, tem alguma linha de pesquisa na cidade que está sendo mais vislumbrada, que a equipe de pesquisadores internas pode
fazer parceria. As indústrias, né? A gente está nesse processo de reindustrialização aqui da cidade, sim, né? De trazer grandes indústrias para cá e que elas enxerguem esses laboratórios, sim. esses pesquisadores como potenciais parceiros. Então, é nessa linha que é feito esse trabalho. E não somente para formar pessoas, mas é E elas se posicionando como hubs mesmo. muito legal o que você fala, porque dentro do município existe a neoindustrialização, né? Toda uma prospecção de investimentos para Londrina e lembrando de todas as nossas universidades, a nossa formação de mão de obra. Então, quando você fala isso, aquele distanciamento que existia no passado, ele deixa de existir. A Sim, universidade passa a estar próxima das indústrias que aqui estão e das isso, indústrias que virão para cá, porque isso. muitas virão para Londrina. E então, nós A gente podemos. ainda não atingiu isso, tá, Tá, nós Rodrigo? temos Mas metas estamos no ousadas. caminho. Não, são metas ousadas Exatamente. de desenvolvimento. Mas hoje as nossas universidades, elas estão preparando esses profissionais para atender essas nossas empresas e as empresas que virão para cá, Com correto? certeza, e tem É. case aí, tem grande empresa que veio para Londrina por conta do número de instituições que formam pessoas na área que ela atua. E você falou algo interessante semana passada não, no período da Expo Londrina, no estande da prefeitura, estava um pessoal de Goiânia com a parte dos robôs, Sim, né? uhum, Isso é muito legal. E são alunos da instituição que vêm para cá. E eles comentaram comigo que muitas grandes empresas do Brasil inteiro contratam esses professores, contratam a universidade para o desenvolvimento de produtos, isso. ideias. E muitas empresas que chegam lá, as ideias não precisam, né, muitas vezes, do acompanhamento do professor, ou não são coisas que às vezes são encaminhadas para outras situações. E eu te pergunto, o empresário de Londrina, hoje, ele está preparado? Ele tem buscado as universidades? Ainda existe muita informação distorcida com relação a isso. Uma das primeiras informações eu vou fazer uma parceria com uma universidade para fazer um determinado tipo de pesquisa e eu não vou ter que pagar por isso. Isso não é verdade. Tem investimento a ser feito. Porque o pesquisador, ele investe tempo, Claro, investe estrutura, com investe certeza. recursos. Então, isso tem. E cada vez mais a gente vem trabalhando para que isso seja quebrado. Então, não é vou lá e vou fazer uma parceria e vou ter o que eu preciso. Tem que ter recurso financeiro investido Claro. nisso. É, Hoje, a gente percebe também que ainda falta esse movimento de procurar pela academia, porque existe o paradigma de que a academia é muito lenta mediante o mercado. Aham. O mercado é mais ágil. E por que que o mercado é mais ágil? Porque dentro da minha empresa, quem toma a decisão sou eu. Sim, Eu decido se eu vou sim. investir um novo produto ou não. Aham. E dependendo do laboratório, não é bem assim que funciona. Existe toda uma equipe, toda uma estrutura da Uma universidade por pesquisa. trás. Existem termos que têm que ser Aham. encaminhados. Dependendo do tipo de recurso que é aplicado, tem prestação de contas a ser feita que vincula ao CPF do reitor, do pró-reitor. Então, existem processos que têm que ser seguidos. E muitas vezes a gente percebe que o empreendedor ele não tem paciência para isso. E aí ele prefere buscar direto. Então ele busca um pesquisador, vai lá e faz uma parceria pontual e resolve o problema dele. Mas eu posso garantir para vocês que estão ouvindo que assim, o potencial de conhecimento que nós temos instalado em Londrina é gigante. Nós temos 3 potências hoje aqui na cidade, que são universidades com doutorado, com mestrado, que é a UEL, a UTF e a Unopar, que são referências nacional. O Nopar, o ano passado, com a professora Flávia, fez algo fantástico na cidade, né? É. Exatamente, exatamente. E aí eu cito as 3 por quê? Porque são as 3 que têm doutorado. As demais são todas, eu não vou listar as 10 aqui, porque eu corro Sim, risco são de esquecer muitas, de alguma, que participam da governança, mas são todas instituições que, sim, elas já entenderam a importância desse papel delas como agentes promotores da Sim. inovação, agentes integradores da cidade. E participam muito bem de todas as pautas, sempre estão muito abertas. Acho que esse é o principal ponto que tem que ser quebrado. Falamos de alguns assuntos e estamos agora nas universidades, mas a gente não pode esquecer do varejo. Você atua Ei, meu varejão, fortemente velho. no varejo. Meu varejão, Nossa, velho de o guerra. varejo, você acho que a gente falou de vários assuntos legais, mas eu acho que a Alessandra respira muito varejo. Cara, o varejo E, é um e negócio de assim, louco. qual o cenário atual desse setor? O varejo é uma coisa de doido. Varejo, primeiro que assim, eu admiro muito o empreendedor que investe no setor, porque é extremamente desafiador, Rodrigo. E aí, Londrina, como um todo, ela respira varejo e serviço, né? A maior parte do nosso PIB vem desses dois Sim, não. Aí setores. é Londrina, nas últimas décadas, se a gente pegar a década de 80, por exemplo, ou antes, o foco sempre foi comércio e varejo.
Por isso que a nossa região, as indústrias das outras cidades, as demais cidades próximas de Londrina têm muita indústria. Porque assim, o nosso planejamento permitiu o crescimento de todas as cidades da região. Certa vez eu falei para o nosso prefeito, o Thiago, o seguinte: a nossa cidade é rica e os nossos vizinhos também são ricos. Porque as nossas indústrias estão lá, mas eles vêm aqui para comprar o nosso serviço e o nosso comércio. E nós temos outras regiões onde tudo está concentrado na mesma cidade, outras regiões do país, mas em volta dessas cidades, as outras cidades são pobres. Sim. Então, o nosso planejamento foi positivo nessa situação, onde todo mundo cresceu. Mas é claro, nós queremos mais indústrias para a cidade e essas indústrias vão gerar riqueza para nós. Sim. E uma coisa que eu falo, se A Londrina fica... alavancagem é muito mais rápida quando vem da indústria, Sim, né? e se Londrina fica rica, Arapongas fica mais rica. Com certeza. Se Rolândia fica rica, Londrina fica mais rica, porque a nossa cidade, a nossa região metropolitana se completa muito bem. Exatamente. Né? Mas voltando ao nosso varejo. Então, o varejo, como eu disse, né? Eu admiro muito quem atua e eu digo assim, que é um setor que ele me fascina por conta do nível de mudanças, de coisas que acontecem. Então, ao mesmo tempo que a gente tem lojas que são extremamente tradicionais em Londrina, que estão ali na Rua Sergipe há 20, 30, 40 décadas. anos, que tá lá desde quando a Rua Sergipe era de terra. Paralelepípedo. Paralelepípedo. Paralelepípedo já era coisa de tempos agora. A gente tem, assim, startups e lojas que são cases do uso de tecnologia, com foco em experiência do cliente. Então, o varejo, se você parar para pensar, ele tem muito disso, né? Ele tem essa lojinha que a gente brinca, né? Sim. Tá lá há 40 anos na rua, no ponto físico, e que não vai entrar no digital. Não adianta, sei lá, orientar ela e dar consultoria para ela entrar no digital, que ela não vai entrar. E nem falar para ela reformar a fachada, Jamais. ela não vai reformar. Até porque se ela reformar a fachada, o público tradicional dela às vezes não vai mais entrar. Exatamente. E aí eu costumo dizer o seguinte, que essa pessoa que tá lá, ela tem muito mais propósito e clareza do que diversas outras empresas que se perdem no meio do caminho porque querem atender todo mundo. Essa empresa que tá há 40 anos fazendo do mesmo jeito, ela tem clareza de qual é o público-alvo dela. Quem é o cliente dela. Você faz parte do mundo fitness também. E pensando na questão do varejo, não sei se você viu recentemente toda uma discussão, porque teve uma academia, não sei a marca, não lembro o nome, mas a discussão era o seguinte: ela prometia que ela não era uma academia para atletas ou para bodybuilder, era uma academia para pessoas normais. E as pessoas começaram a criticar. Não, pessoas normais que eu quero dizer assim, que só quer pensar na saúde, não quer ganho de massa, etc. E as pessoas começaram a criticar essa academia, porque onde ela se viu, ela tem que atender todo mundo. Não, ela pode muito bem segmentar, ela pode escolher, e ela tá certa. Exatamente. Né? Então, assim, é claro, às vezes a gente cria uma empresa, busca um segmento e começa, de repente, a ter um ruído de comunicação e traz outros bons clientes também. Sim. Mas é uma escolha. Então, como você disse, o cliente... É uma escolha e a gente pode dizer, Rodrigo, que é uma estratégia. Qual é o meu público-alvo hoje? Essa empresa que está lá há 40 anos na Rua Sergipe, por exemplo, ela conhece muito bem qual é o público dela. Diferente da empresa que está investindo em experiência de loja, que está fazendo live shop, que está nos diversos canais digitais e que está dominando o mercado nesse sentido. Então, isso é algo que eu sempre bato na tecla com os clientes que eu atendo pelo Sebrae. Primeiro ponto, né, de que o consumidor hoje ele é multicanal. Só que o fato dele ser multicanal não significa que todos eles precisam estar em todos. 100% está em todos os canais. Então, a necessidade desse empresário conhecer o público-alvo dele, para que ele esteja no canal que o cliente dele está. Antes da gente falar de tanta questão online, mídias sociais, já se falava no canal de vendas. Se a gente pegar a bibliografia de Kotler, de décadas atrás, Kotler já falava o seguinte: a empresa precisa estar no canal de venda que esteja mais próximo do seu cliente. Exatamente. Se é um vendedor externo, que tem um vendedor externo. Se é um vendedor de balcão, se é o televendas, Agora a gente tem muito mais opções. Exatamente. Então a tomada de decisão se torna talvez mais complexa ou com maior busca de informação e conhecimento para acertar realmente aonde o cliente quer conversar. É isso né? aí, é isso aí. Até essa semana eu tava dando entrevista no programa, e aí a Sara Presoto, ela me perguntou, Ale, o digital é para todo mundo? Falei, Sara, há controvérsias. Por quê? Eu acredito que marketing é marketing. Quanto mais você aparece, melhor. Quanto mais você está exposto, quanto mais você está colocando o teu produto em evidência, o serviço que você oferta, melhor.
Mas se a empresa tem esse perfil extremamente tradicional que eu comentei e o cliente dela responde e o perfil dela é este, por que que ela vai entrar no digital? Tá, mas então o que que um... Todo mundo pensa no digital. Eu Sim. concordo com o que você disse. Uhum. Mas o que que um comerciante, então, precisa fazer hoje para crescer? O primeiro ponto é conhecer o cliente dele. Como que eu faço, Alessandra, para conhecer meu cliente? Primeira coisa, use dados. Qual é o histórico que você tem de relacionamento com o teu cliente? Por onde ele compra? Como ele paga? Qual é a frequência que ele vai até a tua loja? Qual é o ticket médio que ele investe na tua loja cada vez que ele entra ou que ele faz um pedido? Uhum. Conheça o teu cliente. Se o teu cliente está pedindo, está almejando, está circulando no canal digital, você tem que estar no digital, pelo amor de Deus. Se teu cliente fala com você pelo Instagram, pelo WhatsApp, ele já está dando sinais a respeito do perfil de consumo dele. E esse conhecimento do cliente é tão legal, né? Porque, por exemplo, nas aulas lá no ISAI, FGV, ou na PUC, ou na Univel, a gente fala muito de persona, Isso, né? Então, isso quem é aí. a sua persona? Nós temos atividades onde o aluno tem que desenhar a persona. Isso aí. O nome, a idade. Recentemente, um cliente meu, ele tinha que criar a persona dele para que a agência pudesse desenvolver a estratégia de comunicação. Uhum. Porque se você sabe o que o seu cliente lê, você sabe onde você tem que fazer a comunicação, onde que ele observa, qual revista, qual canal, e aí você vai facilitando toda essa comunicação para trazer o seu cliente e facilitar a venda, né? Exatamente. E aí o nível de complexidade que isso está atingindo também, né? Eu não sei se você Nossa, é viu, saiu uma gigante. reportagem essa semana de que a geração Z, ela tá voltando a consumir na loja física. O É, varejo fica doido com é. essas informações. Porque assim, ao mesmo tempo que tem esse movimento muito grande de eu ir pro digital, opa, mas eu gosto da experiência do físico, eu quero tocar, eu quero provar, vou comprar roupa, mas eu quero sentir a qualidade do tecido. Então existe esse movimento, né? E algum tempo atrás o pessoal falou muito sobre o fim da loja física. Isso é Não, não mentira. A vai, loja física não vai imagina. morrer. Não vai, A loja física não vai morrer. A não gente vai ter vai. até um evento agora no dia 19 de maio. E uma das palestras vai ser em torno disso, né? Como que você faz para que teu cliente queira ir até a tua loja física e não que ele precise ir até a tua loja física? Tratar a loja física realmente como um ponto de contato e geração de experiência, de experimentação. E não, eu vou lá porque eu preciso comprar um sapato, porque eu preciso comprar uma blusa. E você falou algo legal, né? Das matérias, os artigos que saem. Muitas vezes o empresário está com um certo planejamento, aí surge uma divulgação como essa, que as Aí ele pessoas estão. desfoca. O que que ele faz? Ele muda o planejamento, ele cria um processo ou ele age pelo improviso? Não, que maneira pelo improviso, pelo amor de Deus, gente. Às vezes dá certo, mas não é sempre, não. Eu acredito, Rodrigo, que planejamento é primordial. Trace o plano para o próximo ano. Tenha isso em mente. Reserve um horário, gente. Ah, mas não dá, é muito corrido. Gente, pelo amor de Deus, saúde e planejamento para tua empresa. Você que é empresário, Disciplina. disciplina, tem que ter, Disciplina. tem que ter. Reserve um tempinho. E com relação às informações que vêm de fora, a estudos, a pesquisas, a entrevistas que aparecem, eu acredito que é importante você ficar de olho nisso, nessa movimentação, porque a gente também não pode ficar alienado, né? Só no que eu acredito ali e seguir. Mas acompanhe essa movimentação de mercado, coloque isso no seu radar, esteja atento, faça testes. Não precisa você mudar a estratégia de uma hora para outra, mas testa. Quando você fala acompanhamento, quando você fala planejamento do próximo ano, quando a gente fala de números, eu vou colocar uma palavra, indicador. Isso. Né? Porque você vai criar um planejamento, analisa os indicadores, né? Preciso criar a meta para 2027. Analisa os números de 2026, 25, 24, analisa algumas oscilações ou períodos de picos de venda, né? Você acredita que dentro desses seus núcleos de empresários que você conhece e tal, eles analisam esses números? Eles têm essa disciplina com os indicadores ou eles preferem fugir desses números? Rodrigo, eu percebo que muitos deles ainda tomam decisões no feeling. No dia a dia. Eu já vivi isso ano passado e eu sei o que fazer esse ano.
Justamente porque a gente tem esse perfil, quando eu falo da micro e da pequena empresa, que normalmente é uma empresa mais familiar, que o Uhum. poder de decisão está concentrado na mão de uma Ou seja, pessoa. ele não vai analisar os números, as informações, ele vai no achismo, no Exatamente. feeling. Não posso generalizar, Ah, mas eu digo que às vezes dá certo, às vezes a não. maioria deles toma decisão no feeling. E Uhum. aí, quando eles nos procuram, é o trabalho que o Sebrae faz de consultoria, né? De tentar mudar isso. Primeiro, assim, de registrar, tirar da tua cabeça. Porque se você é empresário, tem um plano de expansão e você tem uma equipe e esse plano de expansão tá só na sua cabeça, como é que a equipe vai remar junto contigo em Isso. prol desse É, objetivo? Você tem que tirar isso da cabeça, bota no colocar no papel, papel. bota num quadro, sei lá, dá um Coloca jeito num de canvas. isso aí, dá um jeito de comunicar isso para tua equipe, né? Para que realmente esse crescimento possa acontecer. E isso vai facilitar a tomada de decisão. Com Porque você certeza. coloca o conhecimento no papel, as informações, os indicadores. O risco vai existir? Claro que vai. Sempre Existe vai ter sempre, né? risco. Eu nunca me esqueço, um dos primeiros atendimentos que eu fiz lá no Sebrae de Arapongas, há 15 anos atrás, a pessoa falou: eu tenho uma ideia fantástica e tal, eu tenho certeza que vai dar certo. Ah, tenho 50. Outra, eu tenho 50 mil reais e eu quero saber uma ideia que vai dar certo, que não tem risco. Eu lembro que eu entregava o plano de negócio impresso com Uhum. 107 perguntas. 107. A primeira era qual a data de abertura da sua empresa, qual a data de inauguração, na capa do plano. Hum, Ou seja, até a inauguração você tem que responder 106 perguntas. 107 com a data. sei. Ah, preciso responder tudo? Não. Quanto mais você responder, Melhor. menor é o risco. Mas essa busca, e muitas vezes a pessoa não tem a disciplina de fazer essa análise. E a gente observa, E muitas falta de vezes. paciência também, né? Não, e essa Querer ver falta logo o de. Até no resultado. aluguel de um ponto comercial. Muitas vezes não tem a paciência de ir até a prefeitura ou buscar a informação se aquele ponto comercial pode ter a empresa dele, Aquele tipo de negócio, aquele exatamente. tipo de negócio. Aham. Então, essa impaciência leva a perder dinheiro, E, né? e ao tomar a decisão na motivação, né? Que é um pouco do que a gente já conversou aqui, né? Eu saio extremamente motivado de uma agenda, de uma reunião, de uma negociação, e aí eu tomo a decisão ali, e pronto, e acabou. Só que depois você vê que não é bem assim que funciona, né? Não. Nós falamos bastante da sua jornada, né? Qual foi o maior aprendizado da sua jornada profissional? Aprendizado, eu digo que eu ainda estou tendo, Rodrigo, que é da mesma forma que eu falei dos empresários, né? Que é lidar com pessoas. O desenvolvimento de liderança, de interação, de lidar com diversos perfis. Eu acredito que esse é um dos aprendizados que eu ainda estou desenvolvendo. Uhum, Mas eu posso te garantir que o que eu tive, assim, de desenvolvimento dentro do Sebrae, com certeza foi a minha capacidade de relacionamento e de comunicação, sabe? De se posicionar, de uhum. conversar. Porque eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu quando eu saí lá de Roncador, que eu cheguei no Sebrae de Campo Mourão, eu era um bichinho do mato. Então eu não sabia conversar. Falar no telefone pra mim era um desafio. Hoje, né, eu subo no palco, falo, eu conduzo agendas, eu faço apresentações, mas nunca na minha cabeça que, quando eu era mais novinha, que um dia eu ia me imaginar lá. Como eu disse no começo, eu me imaginava numa sala fazendo conta, controlando planilha. Então, eu acho que esse foi um dos principais E nesse período pontos, assim. todo, esses pontos, essas mudanças, tiveram mudanças de crença. O que que você acredita hoje que você não acreditava antes? Tá aí, uma pergunta difícil essa. Porque é uma mudança de crença. Você sair de uma cidade, buscar um trabalho, fazer uma faculdade, você vai crescendo, você vai aprendendo coisas novas. Você nunca imaginava, talvez aquela menina lá de Roncador provavelmente nunca imaginou no palco dando uma palestra. E aí Eu acho muda-se que era crenças. O que mais que você acredita hoje que no. não acreditava no passado? Eu acho que era mais nessa pauta do desconhecido, assim, né? Que teve muita coisa que eu descobri, né? E eu acredito que muito dessa questão, né, de que eu me imaginava num lugar mais contido, né, sem essa pauta da comunicação, de que o quanto mais eu focasse em mim, ali naquela situação, olhando para uma planilha, olhando para dentro de uma sala, era o que daria certo para mim. Uhum.
Então, acho que talvez essa é uma mudança mesmo, sabe? E hoje eu já não me vejo dessa forma. Aquela financeiro, né? Exatamente. Nada Agora contra quem tenho. trabalha no financeiro Não, e nada, fica pelo na amor de Deus, salinha, gente. tá Eu tudo gosto, bem. acho super legal. É. Admiro vocês pra Eu caramba, não acho inclusive. legal, não. Eu prefiro estar na rua, ser vendedor. Não, Brincadeira, eu não vou tão longe brincadeira. assim, não. Não gosto de estar na rua, não. Meu marido é bom disso, eu não. Ele é um grande vendedor, Ele né? meu Deus, ele vende até a mãe dele, se deixar. Ah, mas você não deixa ele vender a sua sogra. Não deixa. E tem uma coisa, cara, que eu acredito demais, e que eu sei que você acredita muito também, que é o cara lá de cima. A minha relação com Deus sempre foi e sempre vai ser muito, muito próxima, assim. Momento difícil, momento bom, momento leve. Se tem algo que eu acredito é na existência de Deus e o quanto ele impacta na minha vida, o quanto que ele cuida de mim. Que bom, eu De acredito verdade. nisso também. Eu também acredito nisso. E você vive uma rotina intensa. Um pouquinho. Muito intensa. Não, eu acompanho. Eu sei que você tem uma vida intensa. Como é que você faz para se cuidar? E já colocando uma outra pergunta. E equilibrar a sua vida com Deus, a sua vida com a saúde, a sua vida com o seu marido e a sua vida com o trabalho? Eu sou uma pessoa que gosta de rotina. E eu preciso de rotina. Quando eu saio da rotina, eu fico um pouco perdida, assim, me perco. Então eu preciso. Eu sou extremamente organizada com isso. A minha rotina começa em torno de umas 5 da manhã. Então eu acordo todos os dias, praticamente no mesmo horário, o mesmo ritual. Vou pra cozinha, tomo meu pré-treino com a minha creatina. Se tiver ali uma fominha, assim, como uma banana, alguma coisinha, troco de roupa e vou pra academia. Pode estar frio, pode estar chovendo, pode estar calor, pode estar o tempo que for. Eu vou. Faço meu treino, garanto a endorfina. Chego em casa, tomo meu café, que é outra coisa que eu não tiro da minha rotina de jeito nenhum, é o meu café da manhã, que eu priorizo muito, que é pra mim a principal alimentação do dia. Significa que às vezes você vai em jejum para academia? Não, eu vou em jejum. Normalmente meu treino é em jejum, porque eu janto e vou dormir. Não consigo. Eu vou em jejum, eu treino em jejum. E aí depois eu já entro na rotina do Sebrae, que daí eu já começo a me arrumar, tomo meu banho, eu ainda não sou mãe, né? Então eu tenho esse... Não sei se privilégio é a palavra certa, né? Mas eu não tenho essa loucura que é de manhã de levar filho pra escola, de aprontar, de dar banho. É uma loucura. Porque aí o que eu já começo? Eu começo a tomar café e eu já começo a encaminhar as coisas do dia. Eu já vejo a agenda e já vou dando encaminhamento. Tem dias que eu respondo o WhatsApp 5 horas da manhã, mas... Porque eu acordo e começo a já resolver as coisas. E aí já vou pro escritório e aí é a agenda. A minha vida hoje tá concentrada na agenda. E aí quando não tenho evento à noite, a minha prioridade é chegar em casa, ficar um pouco com meu marido, jantar, passear com meu cachorro e dormir. Então eu sou uma pessoa que dorme cedo. Porque acorda muito cedo Porque acordo também, cedo. né? Então o ideal pra mim é 9h30 no máximo tá na cama. Você falou algo legal, que é agenda, né? Seguir uma rotina, seguir uma agenda. Isso é algo bem saudável. Às vezes as pessoas falam assim, eu não tenho tempo de ir na academia. Eu não tenho tempo de almoçar com a minha esposa. Eu não tenho tempo Coloca de na ver o agenda. jogo de futebol do meu filho. É agenda. Recentemente, um dos meus mentorados fez esse tipo de comentário. E ele estava sedentário. Só que um dos produtos que ele vende na empresa dele, até jantei com ele ontem, lembrei desse episódio, é esteira. E eu falei, cara, como é que você pode estar sedentário? Você vende esteira. Aí eu não Até sabia. nem condiz, né? Não tem Que é a mesma lógica. coisa que você contratar um nutricionista Não, gordo. Desculpa, gente, mas não dá. Eu concordo plenamente com você. Personal, nutricionista, ele tem que praticar aquilo que ele vende. Exatamente. Né? E a gente compra isso. Isso aí. Você compra, eu compro, eu vou comprar de quem demonstra. Agora, assim, ontem no jantar surgiu, eu comentei isso na frente da esposa dele, porque assim, durante algumas semanas, na minha reunião semanal com ele, eu falava, e aí, correu? E aí, foi caminhar? Porque eu criei a rotina da agenda dele. Eu não sabia se ele tinha Apple, um iPhone ou um Android. Eu montei 2 manuais. Porque eu não sabia se ele sabia mexer na agenda ou não. Não precisa. Mas não sabe, né? Falei, aqui que você vai fazer agora, você vai colocar tudo na sua agenda. E deu certo, graças a Deus, tá seguindo a vida. Tem que colocar. E outra coisa, gente, vamos se priorizar. Vamos ser egoísta um pouquinho. Porque se você não cuida da sua saúde, como é que você vai cuidar do teu marido? Exatamente. Como é que você vai ir trabalhar? Exatamente. Você não leva atestado médico. Não. Nem eu. Imagina. Por Dá que pra contar numa mão quantas vezes que eu apresentei Pois é. atestado médico.
Mas isso é importante, né? E eu posso dizer também que isso foi uma mudança. Você falou aquela hora, né? Mudança de crença, do que você acredita. Uhum. Eu posso dizer fortemente que isso foi uma mudança também da Alessandra, porque há algum tempo atrás era algo também que eu, assim, pra mim, meu marido brigava comigo. Falava, meu, você não faz exercício, você tem Ele que é fazer alguma atleta. coisa, você tem que se cuidar, É, vamos fazer academia, vamos praticar algum esporte. E hoje, depois que eu enfiei na minha cabeça que é rotina, que é hábito, que é constância, eu vou, gostando ou não, estando bem ou não, perfeito. eu vou. Gostando ou Tem não. que ir. As pessoas Adulto falam, ah, faz, Rodrigo gosta de. Não, adulto faz o que precisa ser feito. é, Essa frase eu peguei pra mim também nos é, últimos tempos. Não que faz legal. o que quer, faz o que precisa ser feito. E cuidar da saúde Faz parte, é faz necessário. parte. Tem que cuidar. Que A bom gente falar precisa de com. músculo. E, e a gente sabe que quando a gente toma um vinho, que a gente tá perdendo Ô, algumas gramas mas o nessa vinho de parte final de de. semana é bom também, né, gente? Vamos, ninguém é de ferro. Mas que legal conversar com você. Faz quantos meses que a gente falou desse Faz podcast? tempo, Foi e ano você tentou passado. marcar comigo já há algumas semanas e a gente não Pois conseguiu, é, e né? que bom que deu certo. Que Fico bom, Rodrigo. feliz, fico Também. muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu que te Super agradeço a legal. presença aqui, tá bom? Sucesso no RM Cast. Para nós todos. Pessoal, eu gostaria de agradecer vocês que ouviram esse bate-papo aqui com a Alessandra, um bate-papo esperado já há alguns meses, agendados e reagendados. Gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores que estão presentes e aguardem, em breve, mais episódios. Até logo!